A gente quer ser aquela mulher cheia do Espírito Santo, que ora, que jejua, que tem tempo com Ele, que confia nele nos momentos difíceis, que cuida do corpo, que vive com propósito, que acorda cedo. Mas e se eu te dissesse que não é só você apertar um botão e amanhã você já vira essa mulher de Deus? Talvez hoje você ache que isso não é para você porque você já errou demais, você não tem disciplina, que você não consegue. Mas eu quero te dizer que todas nós podemos sim sermos mulheres de acordo com o coração de Deus. E hoje eu vou te mostrar 7 hábitos da mulher de Provérbios 31 que a gente pode colocar na nossa vida, que eu coloquei em prática na minha vida, que podem transformar a sua caminhada com Deus com base em Provérbios 31. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bianca e aqui nesse canal a gente fala sobre fé, sobre caminhada com Deus e como aplicar isso no nosso dia a dia, vivendo uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Mas eu preciso primeiro te dizer a verdade, eu nem sempre fui assim. Eu cresci na igreja, mas eu tinha uma fé superficial. Eu ia à igreja, eu lia, mas eu não tinha experiências com Deus, eu não conhecia Ele de verdade. Teve um tempo que eu queria dividir entre estar na igreja e estar no mundo, e a única coisa que eu encontrei foi o vazio. Quando eu entendi que eu precisava ter a minha vida no centro da vontade de Deus, foi aí que tudo começou a mudar e eu realmente experimentei o prazer da presença dele, a alegria da presença dele, comecei a ter experiências com ele. E desde então eu venho praticando esses hábitos que mudaram a minha vida e podem mudar a sua vida também. Então, se você quer crescer na fé, quer se tornar a mulher que Deus quer que você seja, já se inscreve aqui no canal para a gente caminhar juntas. O primeiro hábito e mais importante é colocar Deus em primeiro lugar. Lá em Provérbios 31:30, a gente vê que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu acredito que esse é o segredo da mulher de Provérbios 31. Por isso que ela conseguia dar conta de tantas coisas, fazer tudo isso, ter uma vida com Deus, cuidar de todo mundo, porque primeiro ela temia ao Senhor, ela tinha as prioridades corretas na vida dela. E uma das formas que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida é dando a minha primeira hora do dia para Ele. Eu gosto de fazer o meu devocional, ter o meu tempo com Ele logo pela manhã, porque eu entendi que é o meu melhor horário, então eu dou o meu melhor para Deus. E eu vejo também como se fosse um dízimo do dia que eu tô dando. Isso eu não vi em lugar nenhum, foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça e eu sigo isso. É como se eu desse a primeira parte do meu dia honrando o meu dia e entregando o meu dia a Deus. Então comece a adotar esse hábito. Antes de você pegar o seu celular, pegue a Bíblia, leia um versículo, leia um capítulo de Provérbios, leia um salmo. Tenha um momento de oração com ele, peça para ele abençoar o seu dia. O importante é você passar tempo com ele. O segundo hábito que eu tive muita dificuldade de desenvolver, mas eu tenho conseguido, é acordar cedo. Lá em Provérbios 31:15 diz que essa mulher virtuosa, ela acorda cedo. Ela ainda de noite se levanta. E não é sobre produtividade. Se você for parar para olhar aqueles gurus de produtividade, eles falam: ah, eu acordo às 4 horas da manhã, até às 6 eu já fiz um monte de coisa, eu já trabalhei enquanto todo mundo estava dormindo, já consegui resolver um monte de coisa, trabalho enquanto eles dormem. Não, não é sobre isso. É você acordar cedo para você conseguir ter seu tempo com Deus e para você ter um dia mais produtivo também. Não adianta a gente querer acordar ao meio-dia e fazer um monte de coisa, a gente não vai ter disposição nenhuma. E eu era uma pessoa que pensava assim: eu não gosto de acordar cedo, mas o que eu entendi é que eu dormia pouco. Eu preciso dormir pelo menos 8 horas por dia e cada pessoa precisa dormir um tempo diferente. Você tem que entender qual é o seu tempo. Então, para conseguir acordar cedo, eu preciso ir dormir mais cedo. E eu fiz essa mudança na minha vida e eu tenho conseguido acordar cedo. E esse acordar cedo também está ligada com o primeiro hábito, que é colocar Deus em primeiro lugar. A gente acordando cedo, a gente consegue colocar Deus em primeiro lugar antes de começar aquela loucura do dia, antes de você se estressar, antes de você brigar com alguém, você consegue pedir também para que Deus esteja com você naquele dia, você consegue entregar todas as suas ansiedades para Ele antes de começar o seu dia e você vai ter um dia muito mais leve. Faça isso e veja, eu posso falar por experiência própria. O terceiro hábito é trabalhar com excelência. Lá em Provérbios 31:17 diz que essa mulher é forte e que ela trabalha arduamente. E aqui não importa se você é dona de casa, se você tem uma empresa, se você trabalha CLT, o importante é você entender que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para Deus e não aos homens. Essa também é uma forma de colocar Deus em primeiro lugar e honrar o nome dele em todas as coisas que a gente faz.
Então, quando você for fazer alguma coisa, seja para alguma pessoa, seja para o trabalho, lembre-se que você tem que fazer como se fosse para Deus. Isso é um padrão de excelência. E Deus exige de nós excelência. Use bem os dons que Deus te deu. O quarto hábito é você orar antes de se preocupar. Lá em Provérbios 31:25 diz que essa mulher sorri diante do futuro, ou seja, ela não tem ansiedade, ela não se preocupa com o que vai acontecer no futuro. E eu achava que eu era uma pessoa que não tinha ansiedade, até eu ter que trabalhar de verdade. Eu não cuidei das minhas emoções e isso acabou se tornando uma ansiedade a ponto de ter até crises de ansiedade. E a Bíblia também fala, né? Não andeis ansiosos. O que que a gente faz? Andeis ansiosos. Então, quando a ansiedade vier, entregue tudo para Deus em oração. Quantas vezes eu estava angustiada, não conseguia dormir, preocupada com as coisas, com o que que eu ia fazer, como é que eu ia pagar as contas, e eu orei, eu fui sincera com Deus, eu chorei, falei, Deus, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô nervosa, eu tô angustiada. E eu orei, e só o ato da gente orar e entregar para Deus já dá uma paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Quando você entrega suas ansiedades, seus problemas nas mãos de Deus, você consegue descansar. Mesmo que Deus não resolva tudo ali na hora que você está pedindo, mas você tem a confiança que Ele vai te ajudar a passar por tudo isso. Daí eu fico pensando, imagina não ter Jesus para contar nesse momento, né? Como é difícil. Então, quando a ansiedade bater, ore primeiro, entregue tudo em oração a Deus, não deixe se transformar em crise de ansiedade. Você vai ver como isso vai fazer muito bem para você, para o seu emocional, para a sua vida, você vai ter mais alegria. Testa esse hábito e depois me conta. O hábito é cuidar das palavras. A gente vê lá em Provérbios 31:26 que essa mulher, ela é sábia, ela fala com sabedoria. Então a gente tem que ter cuidado com fofoca, com difamação, com críticas desnecessárias, com palavras duras, com murmuração. Eu tenho um grupo de estudo de provérbios e a gente está na metade já. E praticamente todo dia a gente vê um versículo com o cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Porque ou as palavras elas podem edificar ou elas podem ferir. Então não seja uma pessoa que fere através das palavras, que machuca os outros, seja uma pessoa que edifica. E para isso você precisa buscar sabedoria. Então, cuide das suas palavras. O sexto hábito é fortalecer a sua mente e o seu corpo. A gente sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e muitas batalhas acontecem na nossa mente. E a Bíblia mostra pra gente que a gente tem que cuidar dessas coisas. A mulher de Provérbios 31 também faz isso. Lá em Provérbios 31:17 diz que ela tem braços fortes para o trabalho. Ou seja, se ela consegue trabalhar é porque ela tem um preparo físico, ela consegue fazer tudo isso. E se você for olhar tudo que ela dá conta, ela tem que ter um bom preparo físico para servir as pessoas, para servir a comunidade, para servir a sua família, para trabalhar, para dar conta da casa. A gente não consegue fazer nada se a gente não tem disposição, não tem saúde, não está em um momento bom da nossa saúde mental. Então a gente também tem que fortalecer o nosso corpo e a nossa mente. E o fato dessa mulher ter os braços fortes para o trabalho não quer dizer que você tem que entrar para musculação. Eu faço musculação porque foi a atividade que eu gostei, que eu me identifiquei. Então você tem que fazer alguma coisa que você goste, não adianta você fazer só por obrigação. Vai ser uma coisa que não vai te fazer bem nenhum, só vai te estressar. Então ache alguma coisa que você goste de fazer. Cuide também da sua alimentação. A gente sabe que a alimentação ela influencia no sono, na saúde em geral, no nosso bem-estar. Então cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo, se movimente, beba água. Tudo isso que os ímpios já entenderam, já estão fazendo, só que às vezes levando a um extremo. Muitos cristãos ainda não se deram conta disso. O sétimo hábito é sobre se vestir com dignidade. Lá em Provérbios 31:22 a gente vê que essa mulher ela se veste de linho fino e púrpura, que eram as vestes mais caras, as melhores vestes daquele tempo. Então a gente vê que ela tem um cuidado com a aparência dela. Nós temos que nos vestir de uma forma que reflita o reino. Nós somos filhas do rei. A forma que você está se vestindo reflete isso. E eu não estou falando só da parte de modéstia. A gente já sabe que a gente não deve usar roupas curtas, muito coladas, que tragam a sensualidade, que evoquem desejos nos homens. Eu nem estou falando disso, eu estou falando sobre roupas bonitas. A gente vê aí um monte de conteúdo na internet mostrando que hoje em dia está muito mais fácil você se vestir bem, você entender qual é o seu gosto de roupas e conseguir se vestir de uma forma mais em conta, mais barata. Você não precisa gastar rios de dinheiro
para se vestir bem, você precisa ter as peças certas. Comece a estudar sobre isso também, se apresente como uma filha realmente de um rei. Imagina uma pessoa olhar para você e falar: "Ai, eu não quero ser cristã só porque aquela pessoa se veste daquele jeito". E eu nem tô falando de roupas longas, de cabelo com coque, eu tô falando de você ser uma pessoa apresentável, uma pessoa que se preocupa em estar bem vestida porque você está representando um rei. Por isso que a gente não tem que se vestir para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Deus. Ser uma mulher segundo o coração de Deus não é sobre perfeição. Até porque eu digo, se a gente fosse perfeita, levantava a mão, Deus já puxava. Não é sobre perfeição, é sobre buscar ser quem Ele quer que a gente seja todos os dias. É viver para Ele, é ter uma vida que honra a Ele. Começa com um hábito, depois você coloca outro, depois você adiciona outro, e assim você vai crescendo, se desenvolvendo, melhorando no seu relacionamento com Deus, e você vai perceber que aos poucos você está se tornando essa mulher que Deus quer que você seja. Se esse vídeo falou com você, então deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo, para aprender a viver de uma forma que agrade a Deus, que honre Ele nesses dias de hoje. Me acompanha também no Instagram, no TikTok, que lá eu posto outros conteúdos e você sempre vai ter uma palavra de Deus lá no meu perfil. A gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe e não se esqueça, Jesus te ama muito mais do que você imagina.